Salve Corinthians, salve galera do Timão. Rapaziada, chega fortalecendo com like, porque o Corinthians está em busca de um novo técnico. E acredite se quiser, Zanardi, técnico do São Bernardo, pessoal. Esse é o nome da vez, esse é o possível nome que vai assumir o Corinthians. Rapaziada, o Zanardi nem assumir o Paulistão ele pode, porque ele já é técnico do São Bernardo. E mesmo assim parece que o Augusto Melo vai fazer a loucura de contratar o Zanardi. Rapaziada, é muita loucura para um clube só. É muita bagunça. Pessoal, fortalece com o like aí. E você, corintiano? Você que tá aí sonhando com o Mourinho? Sonha com o Mourinho e acorda com o Zanardi. O Zanardi é um bom treinador? É um bom treinador para o São Bernardo, rapaziada. O Corinthians está numa panela de pressão, em uma crise sem fim. Você acha mesmo que o Zanardi é o nome ideal para o Corinthians nesse momento? Não, o Corinthians precisa de um cara, um cascudo, um técnico que chegue e resolva, não o Zanardi. Pessoal, fortalece aí com o like, vamos bater a meta aí de no mínimo 1000 likes. E use o espaço de comentário para dar o seu nome, quem você traria, qual o técnico? Fala aí, dá uma sugestão. O meu eu já tenho e já falei várias vezes, é o Cuca. E você? Comente aí. Apurando e apurando, precisando, é só chamar, só uma informaçãozinha rapidinha da Itatiaia Luiz Fabiani colocou aqui, que o Corinthians já estaria esperando o Zanardi para essa terça-feira, que Danilo não vai treinar a equipe, não será o interino, até porque está de férias, e aí Rafael Larúcia, do Sub-17, que comanda o treino de hoje. Lembrando que o Corinthians só tem hoje e amanhã para se preparar para o clássico de quarta-feira. Ô Lili, pera um pouquinho, repete isso de novo, por favor, repete isso de novo. E o regulamento, gente? Pois é. O Corinthians estaria aguardando o Zanardi já para terça-feira, ou seja, amanhã, para uma conversa lá no centro de treinamento, e que o Danilo não será o interino agora. Quem vai assumir o treino hoje e amanhã é o Rafael Larúcia, do Sub-17, tá? Então, ele que vai comandar o treino, não o Danilo, e amanhã estaria aí aceitada a palavra essa conversa com o Zanardi no CT. Meu Deus. Deixa o Cássio treinador, player manager. Posso o meu querido Gullit já foi player manager. Posso só fazer uma perguntinha para a Lili, que vai passou lá, ali, no quando pique, a última ela comentou, vai lá. e eu acho que é muito grave. Ô Lili, você trouxe uma informação, porque depois daquela declaração forte do Cássio, o Cássio tem tamanho para isso, a diretoria ele já se desculpou. Então ele não se desculpou? Foi também o que eu ouvi de pessoas importantes lá dentro, ligadas ao Cássio, é que ele não foi pedir desculpa. Ele não tem que pedir desculpa. Aí a diretoria veio dizer desculpa nenhuma. Você tá louco, imagina. Ele falou, tá certo o que ele falou. Ele tá certo, porque ele tem tamanho. Ele não entendeu que ele errou. Só que depois ele não errou. Ele assumiu que foi infeliz no comentário e que teria pedido desculpas. Mas o que eu apurei é que desculpa ele não pediu. Até porque o elenco entendeu ali que ele falou por todos. Mas aí a diretoria disse que ele pediu desculpa. Ele não tem que pedir desculpa, primeiro, porque ele não foi infeliz no comentário. O comentário dele foi super pertinente. Eu repito aqui o que eu falei no dia. O maior profissional que tem dentro do Corinthians hoje é o Cássio. Ele é maior que presidente, é maior que... Ele é maior que qualquer um da diretoria, qualquer presidente, jogador. Tem o Fagner ali também super vitorioso. Mas hoje o maior nome, o maior ídolo é o Cássio. Ele pode falar e não foi mal educado, não expôs, ele simplesmente falou uma situação que é a realidade, é o que o torcedor está pensando, inclusive. Então não tem que pedir desculpa a nada, o Cássio está certo. Essa diretoria aí que tem que pedir desculpa, um monte de besteira que já está fazendo, e a diretoria anterior e anteriores, pessoal, toda que tem que vir aí pedir desculpa para o torcedor do Corinthians. E mesmo assim, não sei se vai colar. O Cássio está certo. Só para... Você vê como o mundo... Eu ia liberar a Lili, hein, cara? Vocês estão segurando a mim. Não, Lili, segurando desculpa, a Lili, é só para dar uma... Não, tranquilo. Você vê como o mundo dá voltas, né? E esse mundo é legal. Diria minha esposa, o mundo ele é cíclico, né? É, a história é cíclica. Márcio Zanardi saiu do Corinthians, ele trabalhou nas categorias de base do Corinthians como treinador de júnior. Uhum. E ele saiu por umas histórias bem erradas aí e hoje volta para ser treinador do profissional. Você vê como o mundo... Né? Pô, volta Barromeno, né? Mas assim, se de fato o Zanardi voltar a assumir... Contatinhos. Assumir, né, a questão o cargo do Mano Menezes como treinador do Corinthians, pô, eu vou torcer. Meu amigo particular, joguei com o irmão dele, com o Caio Zanardi, que jogou também no Corinthians, está em 93 e tal. Eu vou torcer para que ele possa... arrebentar, fazer um bom trabalho. Depende do regulamento ou não. Sabe, porque não vai ser no Paulista. É uma volta por cima, assim... É um bom profissional, mas é o outro modelo que depõe contra a diretoria do Corinthians. Porque se o Zanardi não puder estar à beira do campo, só treinar o time,
Isso, pra mim, vai ser o atestado eu quero- definitivo de amadorismo da gestão do Augusto Melo. Eu quero acreditar que ele se confundiu e vai recuar nisso. Não, mas não dá. De novo ele se confundiu, mas de novo? Mas não é aceitável, De Pedro. outra Não é- confusão. Eu também não acho Às vezes aceitável. confundindo. Mas se a gente chegar num limite do cara vier a treino e não puder comandar... Não, cara, é inadmissível. Como é que funciona isso? Ele vai ficar lá É o em novo cima? futebol. Então, mas você Ele vê- vai O ficar lá Bueno em gosta, cima? ele gosta das ideias diferenciadas. Ele vai ficar eu lá em acho cima? ousadia, às vezes eu acho bem legal. O Abel, por exemplo, semana não no Palmeiras, o Abel tá suspenso. Bem diferente. Entendeu? Bem Então, diferente. você sabe que quem treina Bem o Palmeiras há diferente. todo esse tempo é o Abel Ferreira. Aí às vezes vai lá o Fala pro João Martins, o Castanheira, fala pro Cássio que qualquer o cara treinador lá. dele não fica na beira Não, do tá campo. bom. Mas assim, é praxe no futebol brasileiro. Treinador tá suspenso, não pode trabalhar. Você sabe que o cara tá trabalhando. Ele não vai lá diferente. no jogo. O Bubu Mas é a diferente. comissão pode. É bem diferente. É uma situação diferente. Como é que você vai... Não, diferente. é uma tentativa. É o ideal. Não, mas é um risco muito grande. É um risco grande. Imagina. Informação do A vida é feita de riscos. Informação do nosso querido Luciano Borges, da nossa produção. Mano, já se despediu dos jogadores, do pessoal e tal, e já deu linha no pipa, como diria o outro. Ou seja, agora então ele já foi informado, né? Porque Isso a já informação tinha sido, isso já. aqui. Já rolou. Lili, um beijo, viu? Vai embora antes que o pessoal te pergunte mais alguma coisa aqui. Desliga esse negócio aí. Vou lá, gente. Apurando e apurando, precisar, tamo aí. Tchau, Muito beijo. bem. Tá aí. Pois é, né? Então o próprio Mano Menezes foi pego de surpresa porque até na coletiva dele pós-jogo não deu a entender que ele deixaria o cargo de treinador. O próprio Augusto Melo, além dessas palavras aí que o Fã de Esporte acompanhou, chegou a dizer que daria uma estrutura melhor ali para o Mano Menezes trabalhar. Mas isso não aconteceu. Ele demite o treinador e agora o Corinthians segue atrás de um novo nome, mas neste exato momento que a gente pode dizer é que o Corinthians não tem um treinador prestes a disputar um clássico. Na quarta-feira tem o Santos, Glauci. Pois é, a quarta-feira ainda tem clássico contra o Santos que vem embalado nesse Campeonato Paulista, jogo lá na Vila Belmiro. A Lili segue com a gente, que a gente também já vai falar aí quais são as preferências do Corinthians para substituir o Mano, Renato, mas passando rapidinho por esse trabalho do Mano Menezes, eu acho que, ok, a gente sabe tudo isso, esse começo, essa troca de gestão, como tem sido esse início de ano no Corinthians, mas acho que também já dava para cobrar um pouco do time, do trabalho do Mano, do que a gente via do Corinthians em campo. Não dava. Não? Eu acho que dava. Porque a gente tá falando de um treinador que perdeu 14 jogadores e recebeu 3. Mas você acha que esse time do Corinthians não podia render mais em campo? Ele não tá conseguindo nem revezar o time porque ele não tem elenco. Você pega os seus rivais, todos estão alternando, rodada a rodada, ele tá repetindo o time. Quando trouxe o Mano, é o melhor treinador. Eu falei que na época eu achava que o Tite era uma escolha melhor. Só que o corintiano que ficou bravo com o Tite, agora acho que você entende um pouquinho, né? Aonde queria se enfiar. O Mano era a melhor escolha. Eu tinha meu pé atrás também. Eu acho que o Mano fez um bom trabalho no Inter, mas ele vinha de trabalhos que também não eram bons. Acho que na temporada passada ele realmente deu um up na equipe. A equipe não voou, mas era um time mais organizado. Agora, é muito difícil você cobrar. Como é que você vai cobrar de um chefe de cozinha um bom prato se você não dá os ingredientes para ele? E pelo que eu vi, realmente já não tinha... A minha questão não é nem se demitir ou não. A minha questão é que parece que já nem tinha mais clima também. A questão é de uma diretoria que está demitindo e não pode ter outro treinador. De uma direção que ontem, depois do jogo, a gente mostrou uma sonora, mas o Augusto, ele fala exatamente o que eu estou falando. Ele fala, ele é nosso treinador, ele vai ficar com a gente porque a gente não deu as melhores condições para ele. A gente vai reforçar o time ainda e depois a gente vai avaliar. Ou seja, não tem convicção nenhuma. Nenhuma. A gente está falando de 33 dias de gestão que nada faz sentido, cara. É coisa de gente maluca que nunca viu futebol na vida. Como é que você cobra um treinador em cinco? Ontem o Corinthians não fez um primeiro tempo ruim. O primeiro tempo não foi ruim. Não fez, o time estava ajustado. Aí no primeiro chute do Novo Horizontino toma o gol e o time se perde. Aí é tudo que está rolando, é tudo... A gente está falando de uma direção que no dia a dia já está difícil de lidar. O que eu escuto é os jogadores, o grupo, o funcionário já... Assim, para mim de verdade, o Mano era o melhor cara a ser escolhido, não tenho essa convicção. Não acho que ter trazido era... Eu acho que pro momento ali ele até organizou a situação. Mas assim, eu acho que falar de treinador no Corinthians hoje é um grãozinho de areia no universo. Qualquer um que chegar nessa situação vai ter dificuldade. Não tem como. Pois o Corinthians não tem... Olha pro banco de reserva do Corinthians ontem. Eram os meninos da Copinha. A gente tá falando de uma pré-temporada, de um início de preparação. O Corinthians não consegue alternar time pra ir dando rotação.
Ontem era jogador com cãibra pedindo para sair porque não aguentava. Por quê? Pega os rivais do Corinthians, estão alternando. O próprio Santos, que está numa reconstrução, está alternando, está segurando o jogador, tá vendo? O Santos viu que o Juliano não podia jogar no sintético, estava com dor e tal, tirou. O Santos pode fazer isso, o Corinthians não pode. Então, assim, de verdade, eu acho que é de mal a pior. Óbvio que a gente está falando de uma gestão que ainda vai ter 3 anos ainda aí para a gente ver. Isso nada é definitivo, mas a maneira como os caras começam é coisa de amador. E eu vou te falar, o nosso time na quebrada é mais ajustado que isso. A questão do Mano, eu acho que ainda tem outra coisa, né? Já no ano passado ainda, quando havia a coisa da eleição e tal, já tinha ficado claro que também não era o preferido dessa nova gestão. E a gestão passada não me dá contrato de 2 anos. Mas é assim, o que a apuração de hoje cedo, antes até deles confirmarem a demissão do Mano Menezes, é que justamente a questão da multa era o que pegava muito para um clube como o Corinthians, que a gente sabe que está numa situação muito difícil financeira. Então era uma multa de 20 milhões, depois do contrato tinha uma queda de multa, mas que ainda girava em torno de 12 a 9 milhões, quer dizer, ainda havia isso. E aí era uma outra negociação para fazer com o Mano. Se também não acreditasse nesse trabalho e fosse romper, ainda tinha mais isso, né? Para a diretoria também trabalhar. Então, acho que também ficou outra coisa aí. Porque você pode pensar, pô, então por que já não começou com o Mano a temporada? Perdão? Mas tinha essa questão dessa multa alta. E aí a gente sabe que também o Corinthians vive essa situação difícil de financeira, né? Então, também aí tem é da outra questões. gestão. A outra gestão dá um contrato de 2 anos com gestão acabando, com uma multa desse jeito. O Duírio falou tanto em fazer o bem para o Corinthians, nessa parte... E deixa esse legado. Deixou um legado que, assim, de verdade, eu acho que essa gestão nova, ela não tem obrigação nenhuma de querer o Mano. Acho que cada um tem suas convicções. Agora, a gente está vendo já sobre o favorito, aí a gente já está indo para um outro caminho. Não vou entrar nem no mérito da qualidade, a gente vai falar do Zanardi e tal, mas a gente está vendo de amizade. É zero convicção, zero convicção. Ó, aspas do Mano, que já também se manifestou nas suas redes sociais depois dessa saída do Corinthians. E aí a gente já volta lá com a Lili para falar de que o clube está trabalhando aí como substituto. A nova direção do Corinthians, 33 dias após assumir o clube, decidiu pela interrupção do nosso trabalho. Agradeço ao torcedor corintiano, que sempre foi muito carinhoso e respeitoso comigo e com a minha equipe. Postagem do Mano Menezes, agora há pouco também no Instagram. E aí a gente tem os números do Márcio Zanardi. 45 anos, atualmente técnico do São Bernardo. Nessa temporada, em 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Um aproveitamento de mais de 53%. Tem ali também as passagens dele por clubes de base. E ele que é o preferido aí, Lili, dessa diretoria do Corinthians para assumir o clube. Mas pro Paulistão, o Zanardi não consegue trabalhar, né? Exatamente, Glaucio. Antes disso, só um detalhezinho sobre o que o Renatinho estava falando do Mano Menezes e do contrato. O que eu apurei é que no momento de assinar o contrato com a antiga gestão, ele pediu e exigiu que tivesse essa multa, ou pelo menos essa segurança até o final de 2024, porque ele temia que a gestão fosse trocada e o que aconteceu realmente entrou Augusto Melo. Aí, se ele fosse demitido, sairia com uma mão na frente e outra atrás. Então, por isso que ele pediu à antiga diretoria que desse esse valor dessa multa para ele se resguardar, e de fato foi o que aconteceu. Então agora ele deve receber mais de 9 milhões de reais. Bom, agora sobre o nome que você falou, o técnico Márcio Zanardi, atualmente técnico do São Bernardo. O que eu apurei é que a diretoria corintiana ligou para o treinador, sim, já no início dessa manhã, conversou com ele, que teria gostado muito da proposta do Corinthians, mas nada foi assinado, porque tem esse detalhe aí que você pontuou, né? No regulamento aí da Federação Paulista de Futebol, o mesmo treinador não pode treinar 2 equipes que disputam o Paulistão. Então, se ele já está treinando aí o São Bernardo, ele não pode assumir o Corinthians. Conversei com pessoas ligadas à diretoria que me informaram o seguinte: Márcio Zanardi não assinou ainda como treinador do Corinthians e o Corinthians sabe que ele não pode treinar a equipe porque já treinou o São Bernardo. Isso quer dizer que ele está descartado, não será o treinador? Não, porque o que eu também conversei com pessoas próximas é que teria uma alternativa aí que é estudada e não é descartada pelo Corinthians, que seria de deixar o Thiago Kozlowski ali como interino à beira do gramado e o Zanardi ficaria
de longe. Ele não pode ficar à beira do gramado, passando as instruções, participando de algum modo, mas não seria o treinador. Ele assumiria depois do Paulistão. Lembrando que o Corinthians ainda tem 7 jogos pela frente. Desses 7 jogos, 4 são fora de casa e tem 2 clássicos também. Então, uma sequência pesada aí para o Corinthians, que ainda não anunciou esse novo treinador, mas que tem o Márcio Zanardi, que é um velho conhecido do Augusto Melo. Já trabalharam junto em 2017, ele foi treinador da base, trabalhou junto ali com o Augusto Melo. Seria um nome que o presidente gostaria para assumir a equipe nesse momento. Boa, Lili, muito obrigada pelas informações. A gente também segue acompanhando aí qualquer novidade, passagem. Pessoal, falar o quê? A única coisa que eu vou falar é o seguinte: o Corinthians está fazendo cartilha, está fazendo tudo certinho para cair para a Série B, tanto do Paulista como do Brasileirão. É isso que vai acontecer, pessoal. E o próprio Augusto Melo enchia a boca para falar que no Corinthians não teria cargo de amizade, que não seria por amizade. E olha o que tá fazendo, trazendo o Zanardi, que é amigo dele. Pessoal, é igual aquela história fala, pô. Aquele velho ditado fala, pô. Vou ficar quieto. Vou ficar quieto porque a situação do Corinthians é devastadora. É devastadora, pessoal. Essa é a gestão do Corinthians atual. Fortalece aí com o like. E eu espero que o Augusto volte atrás e não contrate o Zanardi. É isso que eu espero. Que ele repense, porque trazer o Zanardi agora é pedir para ser rebaixado. Fortalece aí com o like.